Olá, amigos. Este é o nosso quadro A Vida em Pauta. Sejam bem-vindos. Hoje falaremos de um tema que há pouco estive conversando com uma pessoa muito querida sobre o progresso da humanidade. E questionávamos questões do tipo: a humanidade progride, tem progredido, não? Como é que está? E, evidentemente, o progresso da humanidade se dá em dois aspectos. No aspecto intelectual, desenvolvimento da inteligência, e no aspecto moral, desenvolvimento de valores que facilitam e vão atenuando e aparando arestas nas relações íntimas do indivíduo para consigo mesmo e do indivíduo para com outros indivíduos. E discutia-se se há progresso ou não. Você já parou para perguntar sobre isso? Você acha que há progresso da humanidade? Se a humanidade tem progredido ou está estagnada? Ou está andando para trás? O que você pensa a respeito disso? Já se questionou? Vamos refletir um pouquinho a respeito dessa questão. Muitas vezes ela fica contaminada porque olhamos a questão num espaço de tempo muito curto, mas a história da humanidade é bastante longa. Temos que olhar mais profundamente para o conjunto da história da humanidade. Se olharmos no decorrer dos nossos 20, 30, 40, 60 anos, talvez não possamos perceber se há progresso ou não. No aspecto intelectual, nós percebemos o progresso porque a ciência e a tecnologia têm nos trazido uma série de facilidades e recursos aí que facilitam a nossa vida. Mas e no aspecto moral, dos valores? Observamos pela mídia que a violência, há uma série de questões aí sendo tratadas pela mídia no mundo afora, guerras, violência, agressividade. Recentemente presenciamos uma cena lamentável num jogo de futebol e assim por diante. E nos questionamos se o homem progride moralmente, se Deus acertou em pôr o homem na terra, porque parece que só o homem destoa no contexto da terra. Mas temos que refletir um pouco sobre isso num tempo um pouco mais amplo. Vejamos. Qual era a diversão principal na época de Jesus? Era uma arena, milhares de pessoas assistindo e os gladiadores, os leões e as vítimas. E quando havia sangue, o povo delirava. Hoje, 2000 anos depois, a diversão maior da humanidade, principalmente no mundo ocidental, continua sendo uma arena. A gente brinca, às vezes, que é 11 bobos de cada lado correndo atrás de uma bola. É uma bela diversão, é agradável assistir, para quem gosta, um jogo de futebol. Mas hoje, quando há sangue, violência, às vezes nem sangue, mas uma violência, uma jogada mais brusca, a maioria fica indignada. São poucos os que se comprazem com a violência. À época de Jesus, a maioria se comprazia com a violência. Então há um progresso. Mas 2000 anos, 2000 anos no contexto de uma eternidade, talvez seja um grão de areia nesse tempo. Mas podemos olhar coisas mais atuais. Há bem pouco tempo não nos preocupávamos com o meio ambiente. Hoje temos uma leva imensa de pessoas preocupadas e buscando cuidar e repensar o uso da nossa casa maior, que é o planeta. Então houve um progresso, porque houve preocupações nessa direção. Então o progresso em relação a valores, em relação a cuidar da nossa casa, já melhorou bastante. Talvez não seja tudo o que esperamos, mas o progresso não dá saltos. É um processo continuado. Se analisarmos também, em bem pouco tempo, aproximadamente 130 e poucos anos, 120 e poucos anos, no Brasil, por lei, era permitido um ser humano escravizar outro ser humano. Já não é mais. Isto é recente. Então houve um progresso. Já abolimos no nosso país, e na maioria dos países, a escravidão legalizada. Talvez ainda haja aquela escravidão escondida, dentro dos lares, às vezes, em alguns lugares mais afastados. Então talvez persista a escravidão. Mas tivemos grandes mudanças. Se observarmos também recentemente, as mulheres não tinham direito nenhum. E elas tiveram uma grande conquista nos últimos anos, principalmente no século passado. Alguns até diziam que as mulheres não tinham alma. O entendimento da humanidade, hoje o entendimento modificou. Mas pensemos um pouquinho, as mulheres não tinham alma. Os homens
que têm alma nasceram de um ser desalmado. É porque não parávamos para pensar. Então precisamos parar para pensar, para entender estas questões. Antigamente não nos preocupávamos com os idosos, com os direitos dos idosos, mesmo que hoje ainda tenhamos idosos abandonados, mas hoje nos preocupamos. Boa parte da população se preocupa com as condições de vida dos idosos, também das minorias, sejam as mais variadas, preocupações com as classes, raças e assim por diante, às vezes minoria, passando por situações bastante complexas. Hoje já temos questões de melhoras nessa áreas e em muitas áreas. Se analisarmos as nossas leis, elas gradativamente vão progredindo. Mas há muita coisa, muito problema ainda a ser resolvido. Leis existem, mas elas não são ainda cumpridas. Mas já há um progresso à medida que a própria lei vai progredindo e se reorganizando. E vamos caminhando para a melhora das leis. Esperamos que um dia tenhamos leis mais condizentes e mais em ressonância com as leis divinas. Quero até imaginar que o dia que nós verdadeiramente conquistarmos os valores morais propostos por Jesus, talvez nem precisemos de leis humanas, porque a lei maior, que é do amor, rege todas as questões. Talvez cheguemos a esse patamar. Eu creio, talvez eu digo porque muitas pessoas talvez não acreditem nisso, mas eu acredito que chegaremos a esse patamar. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá de Jesus. Para não nos perdermos, precisamos chegar a esse patamar. Mas como acelerar o processo da humanidade? Você acha que falta muito? Então, como acelerar esse processo? Esse progresso da humanidade? No aspecto moral, no aspecto científico, no aspecto tecnológico, as coisas estão andando normalmente, a própria ciência, os cientistas se encarregam disso. Mas e no aspecto moral? Falta muito? Falta, com certeza falta muito. Mas como então acelerar esse progresso? Aí temos que pensar, a humanidade é composta de quê? De indivíduos. Cada indivíduo faz parte desse conjunto chamado humanidade. Então, para que a humanidade se torne forte, e ela normalmente é mais forte que a soma dos seus indivíduos, em todos os aspectos, não estou falando de força física, mas ela é mais forte que a soma dos seus indivíduos. Mas é necessário que os seus indivíduos tenham força. É necessário que os seus indivíduos obtenham o progresso. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para contribuir com o progresso da humanidade? Como tem sido a sua contribuição? Qual tem sido? Tem feito a sua parte? Tem buscado a cada dia melhorar o seu comportamento, a sua atitude perante a vida, as suas relações, analisar diariamente seus atos para que você possa fazer a reforma íntima? Você tem feito essa parte? Tem feito a sua parte? Tem dado a sua contribuição? E te faço mais uma pergunta, caro amigo ou amiga que nos assiste. Se você não faz a sua parte, sente-se no direito de reclamar de outros que não façam a sua parte também? Reclamamos da corrupção, reclamamos dos políticos, reclamamos de um monte de questões, reclamamos das estradas, das ruas que não são cuidadas, principalmente nosso foco maior de reclamações está na política. Mas e nós? O que fazemos para contribuir? Seja para melhorar a política, na hora de exercermos o direito do voto, seja para contribuirmos com a melhoria da nossa rua, com a melhoria do nosso ambiente, melhorar a humanidade que está sob a nossa responsabilidade, nossos filhos, por exemplo, o que estamos fazendo com eles? Estamos fazendo a nossa parte no processo educativo, porque para que a humanidade melhore nos valores morais, nos valores internos, é preciso que a educação seja de qualidade. E aí precisamos de um roteiro para isso. Precisamos, no sentido que precisamos utilizar o roteiro, porque o roteiro já existe. Temos roteiros mais variados para o crescimento dos valores internos. Mas o roteiro maior de todos, Deus nos manda com Jesus, através do seu Evangelho, para o nosso crescimento moral. Estamos fazendo uso desse roteiro? Fica a pergunta para os nossos ouvintes, nossos amigos, refletirem. Está fazendo a sua parte? Está usando este roteiro? Muito obrigado. Fique agora, continue assistindo o nosso programa Espiritismo em